Poucas pessoas se lembram do relato bíblico acerca da morte de José no Egito. Provavelmente, José foi um dos únicos personagens bíblicos que teve seu corpo mumificado e guardado num sarcófago egípcio. Surpreendentemente, o corpo de José permaneceu séculos sem ser sepultado no lugar que ele tanto desejava, até que finalmente foi tirado do Egito e carregado por centenas de quilômetros durante muitos anos no deserto. Mas por um homem que chegou a ocupar o segundo posto mais alto de toda a nação egípcia, precisaria ter seus ossos transportados para uma terra distante, o que motivou sua família a manter o seu corpo mumificado por tanto tempo, aguardando o momento exato de cumprir seu desejo final. É exatamente sobre isso que falaremos neste vídeo. José é um dos personagens centrais do livro de Gênesis e desempenha um papel-chave no desenrolar da história bíblica sobre os patriarcas. O texto bíblico registra que José era um dos 12 filhos de Jacó e, desde jovem, fora alvo de grande ciúme por parte de seus irmãos. Isso se deu em razão dos sonhos que o distinguiam e da preferência especial que seu pai lhe dedicava. Por conta desse ambiente familiar conturbado, José foi vendido por seus próprios irmãos a uma caravana de mercadores ismaelitas, indo parar no Egito, onde sua história tomou rumos surpreendentes. Durante seu tempo no Egito, José enfrentou diversas provações. Primeiro, ele serviu na casa de Potifar, mas foi injustamente acusado e encarcerado. Contudo, José sempre demonstrou fidelidade e integridade. A narrativa bíblica registra que, por orientação divina, José interpretou os sonhos de Faraó, revelando a proximidade de anos de fartura seguidos por anos de fome. Em conexão a isso, imediatamente, José foi alçado à posição de segundo homem mais importante do Egito e se tornou administrador de todo o suprimento alimentício daquele reino. Quando a fome assolou muitas regiões, inclusive Canaã, a família de Jacó migrou para o Egito em busca de provisões. Em meio a um reencontro dramático, José, que antes havia sido rejeitado pelos irmãos, agora se encontrava em posição de prover sustento para todos eles. O texto registra que toda a família de Jacó se estabeleceu numa região egípcia, que oferecia boas condições para a criação de rebanhos. Ao longo dos anos, o pai de José, Jacó, envelheceu e veio a morrer no Egito. José, com grande honra e respeito, cuidou do seu sepultamento em Canaã, obedecendo ao pedido expresso de seu pai. Logo após a morte de Jacó, o livro de Gênesis dedica considerável atenção ao relacionamento de José com seus irmãos. Embora eles temessem retaliação por parte de José, a verdade é que ele se mostrou misericordioso, reafirmando que a soberania de Deus conduzira a todos até aquele ponto de preservação da vida. É nesse contexto que a narrativa bíblica oferece as últimas informações sobre José, agora já idoso, vivendo no Egito junto a seus irmãos e a família ampliada. O texto registra que José viveu para ver os filhos de seus filhos, contemplando não apenas seus netos, mas chegando até mesmo aos tataranetos. A parte final de sua vida na Bíblia encerra-se com uma declaração profética impressionante acerca do futuro do povo de Israel e com suas instruções a respeito de seus próprios restos mortais. A Bíblia descreve a morte de José na parte final de Gênesis 50 de maneira breve, porém significativa. O texto aponta que José viveu até os 110 anos, uma idade considerada ideal segundo a mentalidade egípcia da época, pois, conforme estudos arqueológicos e fontes egípcias, 110 anos simbolizavam um ciclo de vida pleno e abençoado. Antes de morrer, José consolidou a paz com seus irmãos, tranquilizando-os quanto aos temores de possíveis vinganças, e reafirmou que o mal que eles lhe fizeram foi transformado em bem pela mão soberana de Deus. Inclusive, esse versículo que diz: "Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem." É um dos grandes destaques do capítulo 50 de Gênesis. Ele ilustra a convicção de José
de que os propósitos divinos transcendem as ações humanas, mesmo quando essas ações são marcadas por injustiça e crueldade. Em seguida, José fez uma declaração profética dizendo: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir deste lugar para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Essa fala retoma a promessa feita inicialmente a Abraão, registrada em Gênesis 15, de que a descendência dele peregrinaria em terra estranha, mas que a seu tempo Deus os libertaria e os conduziria de volta à terra prometida. José expressou seu firme comprometimento com essa promessa ao exigir que seus irmãos jurassem levar seus ossos quando se cumprisse o plano divino de libertar Israel do Egito. O texto finaliza narrando que José foi embalsamado e colocado num sarcófago no Egito. Essa prática distinguia não apenas personagens de elevada posição política e social, mas também refletia as técnicas que os egípcios dominavam e aplicavam em seus mortos importantes, como o embalsamamento, bastante conhecido pela arqueologia atual. Isso mostra que a correlação entre os costumes egípcios e a morte de José é notável. Por ter alcançado uma posição de proeminência no reino, José recebeu honrarias coerentes com a cultura local, sendo mumificado e colocado num sarcófago egípcio. De acordo com as evidências arqueológicas e com registros históricos, a mumificação era considerada uma arte sofisticada no Egito, atrelada às crenças de preservação do corpo para a vida após a morte. As escrituras confirmam que José, tendo status quase equivalente ao de um membro da realeza, por ser, na prática, o administrador do Egito, não deixaria de ser tratado com grande reverência ao fim de sua vida. Com isso, o corpo de José foi cuidadosamente preparado e armazenado, aguardando, em última instância, o cumprimento do que ele próprio profetizara quando declarou: Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra. Conforme foi dito, o fato de José ter vivido 110 anos também corrobora a visão egípcia de que esse número representava o ideal da existência terrena. Em documentos egípcios, uma vida de 110 anos estava muitas vezes associada à plena bênção divina. Não se tratava de um número místico ou exato, mas de uma forma de expressar longevidade plena. Assim, o relato bíblico dialoga com a cultura egípcia, tanto na descrição do embalsamamento, quanto na menção ao número ideal de anos que José viveu. Diante de tudo isso, é seguro concluir que José morreu de causas naturais em paz no Egito, após uma vida farta de dias. Depois da morte de José, a Bíblia menciona que os israelitas continuaram habitando no Egito. Inicialmente, a presença dos descendentes de Jacó foi marcada por prosperidade e bons relacionamentos com a corte egípcia, possivelmente estendendo-se por algumas gerações. De fato, muitos historiadores e comentaristas sugerem que José tenha ganhado destaque durante o período dos Hicsos, um povo de origem semita que governou o Egito durante a chamada Segunda Era Intermediária, por volta do século 17 a.C. Isso, porém, não é unanimidade, já que o texto bíblico não menciona diretamente nomes de faraós. De toda forma, o livro do Êxodo informa que surgiu um novo rei no Egito que não conhecia José. Essa transição dinástica significou uma drástica mudança de política em relação aos israelitas. A memória dos benefícios que José trouxera àquele reino parecia esquecida, e o relato sagrado aponta o início de períodos de dura servidão e opressão sobre os descendentes de Jacó. Essa menção de um faraó que não conhecia José provavelmente é referência a um monarca de uma nova dinastia, simbolizando o rompimento de uma aliança tácita, interrompendo a boa recepção inicial da qual o povo israelita desfrutava. O texto de Êxodo 1 narra como esse faraó, temendo o crescimento numérico dos israelitas, começou a subjugar e oprimir aquele povo, forçando-os a trabalhos pesados de construção e servidão.
Essa nova realidade sociopolítica no Egito lançou as bases históricas para a necessidade de libertação narrada nos capítulos seguintes das Escrituras, bem como o surgimento da figura de Moisés e do Êxodo, que marca uma virada drástica na história da nação de Israel. Nesse contexto, é interessante notar que José não estava apenas preocupado com seu legado no Egito, mas com a identidade nacional de sua família, cada vez mais numerosa. Ao instruir seus irmãos para que, no tempo devido, levassem seus ossos para fora daquela terra, ele reiterou a consciência de que a permanência no Egito não deveria ser considerada permanente. Essa visão, associada à visão de Deus como protetor e libertador, permanece um marco de fé e esperança para os israelitas até os dias de hoje. Ao refletirmos sobre essa história, é importante perceber que o ato de José pedir que seus ossos fossem levados à terra prometida não foi um gesto isolado, mas uma afirmação simbólica e profética de que o cumprimento das promessas divinas está além das circunstâncias humanas e temporais. O exato cumprimento de sua petição, após mais de 400 anos, evidencia o modo misterioso como os planos de Deus se realizam no tempo certo. Concluímos, portanto, que a história de José não é apenas uma lição de perdão e redenção, mas também uma profecia sobre o futuro do povo de Israel e um testemunho de que a fidelidade e os planos divinos se estendem por gerações, alcançando aqueles que são fiéis até o fim.